O caso do espanhol que matou a mulher. Foram divulgadas imagens dos momentos que antecederam o crime e a movimentação depois do assassinato. Agentes socioeducativos do IASES investigados por tortura. Eles são acusados de espancar até a morte um adolescente de 17 anos. CPI dos guinchos deve pedir quebra dos sigilos fiscal e telefônico dos 5 agentes que mais multaram na capital. O secretário de Segurança de Vitória disse que os agentes não podem mais acionar o guincho sem a presença do supervisor. Polícia continua a perícia em diplomas falsos apresentados por servidores do Estado. Os documentos eram negociados por R$8.000. Até quem frequentou faculdade pode ter recebido diploma frio. A vida em fuga. A mulher vítima de agressões já não sabe o que fazer para evitar a fúria do ex-companheiro. Ele não aceita o fim do casamento. No norte do estado, dona de boate e sócio de Lava Jato vão parar na delegacia. O suspeito estava com drogas, tentou fugir da polícia e foi atropelado. E mãe desaparece e filhos estão desesperados. A atendente de 39 anos sumiu há uma semana. O ex-namorado dela usava drogas e não aceitava o fim da relação. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O caso do espanhol que matou a esposa. A polícia divulgou hoje à tarde imagens dos momentos que antecederam o crime. Inclusive o áudio do telefonema que o espanhol fez para uma amiga logo após matar a esposa. Às 6h54 do dia 11 de maio, Jesus Figon, a esposa Rosimere Justino Lopes e o cabeleireiro amigo da família saem de carro do edifício onde morava o casal, com destino ao encontro dos Alcoólicos Anônimos. Às 9h32 da noite, o espanhol retorna de carro sozinho ao edifício. Ele desce do veículo e vai para frente do prédio. Parece estar preocupado e procura pela mulher. Sobe e desce do apartamento diversas vezes. Cerca de 30 minutos depois, Rosimere chega ao prédio. O espanhol desce para abrir a porta, já que a mulher estava sem a chave e não havia porteiro no edifício. Ela parece irritada com o marido. Poucos minutos passam e Jesus desce sozinho para ir até um bar comprar cervejas para Rosimere. Nestas outras imagens, ele aparece em um restaurante perto do edifício comprando as bebidas. Ele retorna à residência quase 1h da manhã e o casal sai de carro para ir até uma boate comprar mais cerveja a pedido de Rosimere. A Polícia Civil teve acesso à comanda que comprova a compra no local. Não demoram muito para retornar para casa. Amanhece e 2 amigas do casal, sendo uma delas policial aposentada, aparecem no prédio. Figon havia ligado para uma delas. Nesta gravação, podemos ouvir o diálogo entre o espanhol e a amiga policial. Alô? Necesito que vengas. É algo horrível. Tá, eu tô indo aí, tá bom? As amigas do casal sobem até o apartamento e descem assustadas. Rosimere estava morta, assassinada a facadas pelo marido espanhol. Pouco depois, chega o delegado, amigo de Figon. Os 4 sobem ao apartamento e a polícia é acionada. Após analisar as imagens e comparar os registros com o depoimento do espanhol, a Polícia Civil constatou que o relato de Jesus Figon foi verdadeiro. Tudo que ele falou, que ele fez, nós comprovamos nas filmagens, ou seja, todas as saídas, as entradas, aonde ele foi, o que ele fez, foram comprovados pelas cenas que nós conseguimos obter do prédio. O inquérito deste crime, que aconteceu no dia 12 de maio no bairro Jardim Camburi, em Vitória, está praticamente concluído. A Polícia Civil ainda vai ouvir o cabeleireiro que esteve com o casal na noite anterior. Por enquanto, Figon vai responder em liberdade. Eu acredito que não vai haver uma legítima defesa, porque ele era um policial experiente, treinado, aliás, inclusive em forças especiais. Então, seria prudente para ele que ele desarmasse a vítima e não a atacasse após esse desarme, pela experiência que ele tinha como um policial. O
O espanhol continua hospedado em um hotel e vai aguardar o fim das investigações. Imagens provaram que adolescente foi torturado e morto por agentes dentro da unidade de internação em Cariacica. O garoto foi agredido com chutes, socos e joelhadas logo depois de uma confusão entre os menores. Os servidores serão demitidos. Os 4 agentes socioeducativos foram indiciados por tortura seguida de morte. Segundo a polícia, eles espancaram um interno na unidade de internação provisória em Cariacica, no dia 6 do mês passado. Houve excesso no procedimento e devido a esse excesso, foi levado à morte. Foram agressões como chutes, socos, joelhadas, aperto no pescoço. Diego Sérgio Pinho Freitas tinha 17 anos. Ele foi apreendido no começo do mês passado após uma tentativa de roubo em Vila Velha. O menor ficou menos de uma semana no IASES. A morte começou a ser investigada depois que imagens do circuito interno da unidade foram repassadas pelo IASES à polícia. De acordo com o delegado, em depoimento, os agentes disseram que Diego estava agitado e nervoso, o que, segundo ele, não aparece nas imagens. De acordo com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, os agentes que participaram das agressões tinham contrato temporário com o Estado. Eles foram afastados durante as investigações e serão exonerados. A lição é que o Estado e o IASES não vão tolerar a violência contra o adolescente, não vão tolerar a violência nas suas instalações, não vão tolerar que o adolescente, ao invés de ser socioeducado, sofra uma violência quando ele está sob a responsabilidade do Estado. Outros 3 agentes que não tiveram os nomes divulgados foram exonerados do cargo por terem sido coniventes com o fato. A CPI dos guinchos. A comissão estuda pedir a quebra dos sigilos fiscal e telefônico dos 5 agentes que mais multaram na capital. Só um deles mandou guinchar 1.650 veículos em 4 anos. Nesta segunda-feira foi a vez da Prefeitura de Vitória prestar esclarecimentos na CPI da máfia dos guinchos. Os deputados receberam denúncias de excessos na postura de alguns guardas municipais durante as abordagens. Nayara, por exemplo, estacionou o carro dela numa vaga de parquímetro na semana passada em Vitória. E por causa de alguns minutos que passou do tempo, não conseguiu evitar com que o veículo fosse guinchado. O meu carro tinha sido multado 11h12. E eu cheguei por volta de 11h15 e meu carro já estava em cima do guincho. Ou seja, menos de 3 minutos da multa para o guinchamento. O carro dela foi levado para um pátio em Cariacica. Nayara prestou depoimento à comissão de inquérito porque achou um absurdo ter que pagar R$300 só para liberar o veículo. R$160 de quilometragem. Além disso, paguei em torno de R$120 pelo rebocamento. Então eu paguei pelo guincho, paguei pela quilometragem e paguei por uma estadia. Sendo que eu tinha chegado quase junto com o meu carro. Então efetivamente meu carro não ficou lá. O secretário de Segurança Urbana compareceu à sessão. Diz que foi retirada a autonomia dos guardas municipais para acionar os guinchos. Havia algum tipo de excesso por parte de alguns agentes. Nós agora restringimos a remoção de veículos à presença do chefe de equipe. Então essa remoção ela vai se dar por ordem de prioridade. E a prioridade é aquele caso onde o veículo ele está na frente de uma vaga de garagem, está impedindo a fluidez do trânsito, está numa vaga de deficiente, numa vaga de idoso. Uma coisa que a comissão achou estranha é que do ano passado para cá, mais de 5.700 veículos foram guinchados aqui em Vitória. A CPI considera esse número alto porque, comparando com Vila Velha, durante esse mesmo período, apenas 1.500 veículos foram levados para os pátios. Levando em consideração que a frota da capital é de pouco mais de 189 mil veículos e do município vizinho, Vila Velha, quase 200 mil. Por isso, o próximo passo dos deputados é ouvir os agentes municipais alvos da denúncia. Nós vamos estar ouvindo os 5 agentes de trânsito da Guarda Municipal que mais multaram. Inclusive, eu solicitei à Procuradoria que providencie estudo para quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, para nós verificarmos se realmente existiu uma evolução, um enriquecimento ilícito, evolução no patrimônio dessas pessoas que mais multaram, numa disparidade enorme com os outros agentes de trânsito. A próxima reunião, na segunda que vem, vai ouvir os 5 agentes e o presidente do sindicato da categoria. Aposentado é assassinado na Serra.
O aposentado de 77 anos, identificado pela polícia como Rodi Roque Rodrigues, foi morto com um tiro no pescoço. O corpo estava caído na escada, na parte externa da casa. Populares não souberam dizer como ocorreu o assassinato. No local, a Polícia Civil identificou com moradores duas suspeitas. A primeira seria a relação de Rodi com agiotagem e a segunda, briga por disputa de terreno. De acordo com policiais, Rodi chegou a trabalhar quando jovem como subdelegado no distrito de Timbuí, norte do estado, mas se aposentou como motorista. Na residência onde foi morto, ele morava sozinho. O caso será investigado. A polícia investiga onda de diplomas falsos de funcionários do governo do estado. Alguns já foram demitidos. Os documentos eram negociados nas redes sociais por R$8 mil. Até quem frequentou a faculdade pode ter caído no golpe dos diplomas frios. A jovem que não quer mostrar o rosto procurou a polícia com medo de estar com um diploma falso. Ela fez o curso de administração em uma faculdade particular em Vitória. Foi há mais de 10 anos. Segundo a jovem, a instituição de ensino faliu antes de entregar o documento. Ela só recebeu o diploma em março deste ano. Pela assinatura, né, da pessoa lá, o responsável, o diretor, assinatura também da secretária, né? Que está lá no nome dela Souza, mas só que está assinado Silva. A portaria também que consta atrás do diploma, conforme lá a UFES, também não bate, porque o que está no meu diploma, que eles emitiram para mim, é referente a comércio exterior e não administração. De acordo com o delegado, nesses casos, o diploma é encaminhado à perícia para verificar a autenticidade do documento. É o que deve acontecer com diplomas falsos descobertos na semana passada, após um levantamento feito nas secretarias de Justiça e Educação aqui do estado. Em decorrência dos últimos concursos de prefeituras, inclusive do estado, está se verificando quase uma força-tarefa, um trabalho em conjunto, tanto da Polícia Civil como também das corregedorias da SEDU e de outros órgãos, a detectar esses diplomas falsos. Segundo as corregedorias das duas secretarias, pelo menos 28 servidores apresentaram diplomas falsos, 18 na Secretaria de Educação e 8 no IASES. De acordo com as investigações, a intermediação era feita por uma professora de 55 anos que agia em Campo Grande, Cariacica, mas os documentos falsos eram emitidos por um homem de 37 anos. Os nomes dos dois não estão sendo divulgados para não atrapalhar as investigações, mas, de acordo com a polícia, os documentos falsificados chegavam a custar R$8 mil. Segundo a polícia, o falsificador tinha um site na internet onde eram oferecidos diplomas de vários cursos de graduação e também dos níveis fundamental e médio. Ainda segundo as investigações, ele também negociava os documentos por uma rede social. O perfil foi bloqueado pelo suspeito e a página está fora do ar. A polícia tenta identificar outros servidores que também estejam usando diplomas falsificados. Os diplomas estão chegando à delegacia, estão sendo encaminhados já para a perícia, nós estamos aguardando a resposta da perícia. Quem pagou pelo curso e frequentou as aulas, mas recebeu o diploma falso, se sente lesado. A revolta é pelo investimento perdido e pelo tempo também. Não é fácil não, tá? E agora ser desempregado. Vou procurar o Ministério Público e entrar com advogado. Bom, agora o drama de 2 filhos que não têm notícias da mãe há uma semana. A atendente de padaria desapareceu sem deixar pistas. Valesca Duarte Souza, de 39 anos, saiu de casa em Campo Grande, Cariacica, na última segunda-feira. De lá para cá, não deu mais notícias. Os filhos dela, de 19 e 21 anos, estão desesperados. Valesca trabalhava numa padaria. No dia anterior, chegou do serviço no horário de sempre, tomou banho, passou o uniforme que usaria no dia seguinte e saiu dizendo que voltaria logo, mas desapareceu. O celular que ela nunca deixava para trás ficou carregando. A preocupação da família é com o ex-namorado de Valesca, que era usuário de drogas e não aceitava o fim do relacionamento. Valesca também já fez tratamento contra o alcoolismo, mas ninguém acredita numa recaída. Quem tiver informações pode ligar para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, 3137-9065. Mulher, mãe de 3 filhos, vive a rotina de fuga. Ela quer escapar da violência do ex-marido, que não aceita o fim do casamento.
Nem mesmo a medida protetiva põe fim às agressões. Foram 12 anos de um relacionamento agressivo. Na última briga que a gente teve no dia 9 de agosto, além dele ter me agredido, ele ter me roubado o meu pagamento do mês. A mulher de 25 anos é perseguida pelo ex-companheiro, ameaçada de morte. Agressões, ela perdeu as contas de quantas sofreu. A mais grave foi feita com uma faca. Começou a me furar mesmo. Foi faca, pegou no meu pescoço, na minha barriga, no braço, onde que furou muito. Aí nisso eu fiquei com medo, porque sempre eu chamava a polícia, ele conseguia fugir, depois eles iam embora, né? Então fui correndo embora para casa. Faz cerca de 12 meses que se separou do homem de 31 anos, mas ele não estaria aceitando o fim do relacionamento. Nem os 3 filhos do casal teriam conseguido escapar da fúria do pai. Deu um soco na barriga da criança, porque a criança estava chorando, porque ele estava me agredindo. A vítima foi a várias delegacias, conseguiu pelo menos 3 medidas protetivas, mas o agressor teria ficado pouco tempo na prisão. Nessa facada que ele me deu, veio um homem, né, saiu de um carro, só que ele, né, tentando me ajudar. Aí o que aconteceu? Veio uma viatura na hora e pegou ele em flagrante. E ele só ficou preso 59 dias, só por lesão. Numa tentativa desesperada por ajuda, hoje ela veio até a Delegacia da Mulher em Vila Velha. Registrou mais um boletim de ocorrências e conseguiu mais uma medida protetiva. Ele fala mesmo que pode ir preso, mas a hora ele vai sair. E a hora a gente vai se bater de frente ou ele vai me matar. Mas por descumprir as medidas, agora a Justiça fez um pedido de prisão preventiva contra o ex-marido da vítima. Professor é assassinado durante assalto no norte do estado. Elci Marchiori, de 65 anos, foi morto dentro de casa no bairro Araçá, em Linhares. De acordo com testemunhas, um homem invadiu a casa da vítima para roubar dinheiro. Elci teria reagido ao assalto e acabou baleado com 2 tiros. O criminoso ainda não foi encontrado. Elci já tinha se aposentado, mas continuava dando aulas de educação física. Flagrante de um furto num prédio da capital. Já é madrugada de domingo quando a mulher força um dos portões do edifício. Ela puxa até que haja espaço para passar. A criminosa vai até o hall do prédio, mas se assusta quando a luz acende e foge. Minutos depois, puxa o portão novamente. A mulher sobe pelo elevador e procura um apartamento para invadir. Ela chegou a tentar abrir a porta de um no 10º andar, mas não teve sucesso. São 25 minutos dentro do edifício, até ela decidir ir embora, carregando sacolas e uma mochila. A ladra conseguiu furtar um computador, um par de tênis e vários objetos de um apartamento do 5º andar. Não tem patrulhamento no bairro. Eu mesma já fui assaltada na porta da minha casa, na virada da esquina aqui. Uma pessoa com aparência drogada colocou uma faca e pediu passar a bolsa, eu dei, né? Claro. Alguns moradores alegam que o número de casas abandonadas contribuem para que usuários de drogas cometam pequenos furtos e invasões no bairro. Nesta casa, eles chegaram a quebrar o telhado para conseguir entrar. Ficam ali durante o dia e agem durante a noite. E são esses pequenos crimes que deixam a população com medo. Eu faço um apelo para que haja segurança no bairro. Pois é, apesar disso, a PM disse que o bairro conta com policiamento 24 horas e pede que a população acione o Disque Denúncia pelo 181. Sócio de Lava Jato tenta fugir de abordagem da polícia e acaba atropelado no norte do estado. Policiais receberam uma denúncia anônima de que um carregamento de droga estaria vindo da Bahia. Ao abordar o motorista, Ademilson Campos da Silva descobriu que ele escondia um embrulho de cocaína no veículo. Ele é sócio de um Lava Jato em Linhares. O suspeito tentou fugir, mas foi atropelado. Mais tarde, o suspeito foi levado para a delegacia, onde encontrou Selma Moreira Santos, dona de uma boate no bairro Palmital. Ela seria comparsa dele. E a seguir, policial empresta arma para o amigo entrar numa boate sem pagar. Os dois se deram mal. A gente já volta. Policial militar é preso depois de emprestar a arma da corporação para um amigo curtir a noite numa boate. O soldado Ricardo de Oliveira, de 23 anos, entregou a pistola .40 para um amigo de 19 anos. No último domingo, o rapaz teria usado a arma para dar uma carteirada e entrar de graça numa boate em Vila Velha. Os dois foram descobertos por um policial da reserva que estava no local. O PM e o amigo foram autuados por porte ilegal de arma de uso restrito. Ricardo está detido no quartel de Maruípe, em Vitória.
A Corregedoria da Polícia já abriu procedimento administrativo para apurar o caso. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.